evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 3, de título O Encontro com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe responde: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne, o que nasceu do Espírito é do Espírito. Não te admires de eu te haver dito: vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu Jesus: és o mestre de Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, Filho do homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho do único Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Às vezes, quando nós viemos aqui, a gente fala apenas um determinado trecho do capítulo do Evangelho, e aí fica incompleta a história, né? Nós não conseguimos absorver a essência do que o evangelista que escreveu aquele capítulo queria passar. No caso, Nicodemos era um notável entre os judeus, né? Um estudioso. E ele questiona Jesus sobre os seus ensinamentos, sobre aquilo que Jesus estava trazendo de novo, que estava divergindo daquilo que ele tinha vivido até aquele momento. E aí Jesus explica para ele que quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E Nicodemos, diante da sua simplicidade, questiona como nascer de novo. Eles aceitavam a questão da reencarnação e da ressurreição, mas não na forma que Jesus explicava, que era uma coisa comum a todos. Para aquele povo, a reencarnação, a ressurreição, só cabia aos grandes notáveis, como o mestre Elias, como João Batista, o próprio Messias. Pessoas comuns não poderiam renascer novamente no entendimento deles. Então, ele se questionava: se não sou um missionário, como renascer de novo para entrar nesse reino de Deus? E que reino é esse? Bom, a gente vai tentar explicar um pouco disso ao longo do que vai ser falado aqui. Quando Nicodemos encontra Jesus, ele pede para conversar com Jesus à noite, porque aqueles que acreditavam que Jesus poderia de fato estar trazendo uma boa nova e detinham de algum cargo ou de alguma notoriedade naquela época, eles tinham vergonha de assumir que procuravam Jesus. Então ele procura Jesus. Naquele momento, Jesus estava apenas com 2 discípulos, um deles, Tiago, e aí ele vai, tem essa conversa com Jesus e sai, porque ele não entendeu o que Jesus queria dizer. E Tiago, um dos discípulos, também questiona Jesus: mas como nascer de novo?
E aí Jesus senta com Tiago e outro discípulo que estava lá e tem uma séria conversa sobre aquilo. E questiona ele: se vocês que estão comigo não estão entendendo, como as outras pessoas vão entender? Para que uma árvore possa renascer de novo e florescer, ela não necessita ser podada? Assim é a vida. Nós necessitamos renascer diversas vezes para que a gente consiga absorver a palavra e a mensagem divina. Jesus falava então ali naquele momento das reencarnações, do aprimoramento moral e intelectual através do invólucro carnal, do esquecimento do espírito, para que ele possa tomar de novo com aqueles que têm débito, que têm laços, uma forma para um novo caminho. E então era muito questionado naquela época por que alguns nasciam ricos, outros pobres, porque uns tinham deficiências físicas e por que tinha tanta diferença. Se Deus é bom, se Deus é justo, se todos somos filhos de Deus, por que tantas diferenças? E Jesus explicava que cada um conduz consigo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Ou seja, cada um carrega consigo aquilo que construiu ao longo de suas encarnações, tanto de bom quanto de ruim, né? Porque estamos reencarnando, fomos extremamente ruins? Não, nós temos a nossa construção de amor, de laços fraternos, de laços universais, mas nós também temos aquilo que nos prende aqui, sejam mágoas, sejam desavenças, seja a necessidade de aprender um pouco mais para alcançar, daqui a um bom tempo, a não necessidade do reencarne. E é um bom tempo mesmo, porque em cada vida que nós temos, nós não conseguimos aprimorar todos os nossos defeitos e saná-los ou mitigá-los. Nós conseguimos firmar em um e conseguir melhorar isso. Cada encarnação, ela tem um propósito. Então, nessa eu vou aprender a ser mais tolerante. E assim, toda vez que a gente se propõe a ser mais tolerante, o teste vem na hora. Aí você já perde a paciência. Então, é difícil, é complicado, porque a gente só vai aprender se passar pelo teste. Então, cada encarnação vai trazendo isso para você. Uma tolerância, outra aprender a amar mais, outra aprender a ser menos egoísta, porque os grandes males do mundo, eles não foram causados intencionalmente. As pessoas não quiseram ser mal. Elas simplesmente não pensaram no outro, pensaram somente nelas. Quando um político rouba, quando ele desvia um dinheiro, quando ele tira de várias crianças uma merenda, ele não está pensando em deixar elas com fome, ele está pensando em comprar um carro de luxo para ele, um carro importado. Então, inconscientemente, há a intenção, mas se a gente for analisar de forma crua, não foi uma intenção de prejudicar, foi simplesmente uma forma de pensar somente nele mesmo, é o egoísmo. Então, o grande mal do ser humano hoje não é a maldade, é o egoísmo. O egoísmo te justifica em tudo. Por que eu vou fazer para o outro agora, para as outras pessoas, se eu preciso fazer para mim primeiro, se eu tenho que me amar primeiro? O amor próprio, divino, ele diverge do amor próprio que as pessoas pregam hoje. Um espírita, um bom espírita, ele utiliza do livre-arbítrio dele para uma consciência coletiva, não para pensar somente nele. Ele vai pensar, o que eu faço hoje, ele vai atingir alguém? As minhas decisões, elas vão beneficiar alguém ou elas vão prejudicar? Porque felicidades momentâneas não justificam infelicidades eternas. Não ajudar alguém por preguiça, ociosidade, ou simplesmente por não querer, não justifica um sofrimento a longo prazo, uma inimizade desnecessária. No âmbito do direito, a gente tem 2 princípios chamados equidade e igualdade, que eu traria para o mundo espiritual como a lei de aprendizagem e lei de causa e efeito. A igualdade, todo mundo conhece, o nome fala por si só. E a equidade seria a aplicação dessa igualdade de forma justa. Nem todo mundo precisa da mesma coisa. Cada um precisa conforme a sua necessidade.
Então, a equidade seria isso. Então, como a gente aplicaria essa equidade na vida espírita? Se um nasce feio, se um nasce sem conversar, se um nasce sem a visão, é porque nele foi aplicada o escândalo, né, que a gente fala no Evangelho, o escândalo que ele necessitava para se aprimorar. Porque se ele fosse muito bonito, ele se perderia pela vaidade, pelas oportunidades que o mundo lhe proporciona. Se ele enxergasse, ele se perderia naquilo que ele vê de forma equivocada. Porque quando não se tem a visão, você sente. Você distribui os seus sentidos de forma mais íntima. Há revolta de alguns, mas há outras pessoas que utilizam isso para ver com o coração e não com os olhos do mundo. E assim vai, sucessivamente, para outras situações. Então, a lei de causa e efeito, ela é o que eu faço, que me afasta da luz divina, da essência, vai ser retirado de mim para que eu aprenda que eu não necessito de determinadas coisas para ser bom, mas eu necessito, sim, da vontade de Deus imperando sobre a minha vida, fazendo com que eu pense primeiro em todos, para depois pensar em mim. Até porque a encarnação, ela é algo temporário. Jesus falava, o que vem da carne é da carne, o que vem do espírito é do espírito. O que é mais importante? Aquilo que você vai passar 80 anos e vai perder, ou aquilo que vai ficar para uma eternidade? Então, o problema do materialismo e do egoísmo são problemas do físico, da carne. O espiritual é aquilo que vai além, aquilo que nos transporta à vontade de Deus, aquilo que nos faz refletir sobre os nossos atos. Porque nós todos aqui têm a capacidade de pensar e de analisar a consequência de tudo que é feito. Então, se não pensamos, se não analisamos, estamos sendo, no mínimo, egoístas. Emmanuel fala no livro Fonte Viva, comentando esse trecho do Evangelho de João, capítulo 3, ele faz uma análise com o título de Renasce Agora. E fala, conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados do encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora do reajustamento. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Todos nós aqui temos a compreensão da nossa condição. Até os que estão chegando hoje. Se estão chegando hoje, é porque houve um despertar nele de que estava faltando alguma coisa para concluir aquilo que era importante para aquela encarnação. E o que é que falta para todos nós que nós estamos buscando aqui hoje? O auxílio ao próximo, que também é um auxílio a nós mesmos. É um aprendizado diário, é uma forma de trabalhar a nossa reforma íntima. Mesmo após tantas revelações espíritas, por Kardec, por Chico Xavier, por tantos outros mensageiros, nós ainda temos no movimento espírita pessoas que não creem na reencarnação, que vão porque acham a filosofia bonita, consoladora de alguma forma, mas não vivem aquilo que eles pregam. Se eu acredito em reencarnação, se eu acredito que tudo que eu faço vai voltar para mim de alguma forma, pela lei da causa e efeito, por que eu vou agir de forma equivocada? Por que eu vou agir de forma errada? Por que eu não penso nas consequências dos meus atos? Por que eu deixo para amanhã um desenvolvimento? Por que eu deixo para amanhã um estudo bíblico que eu posso fazer agora, que eu não estou fazendo nada? Então, a gente tem que tomar mais consciência e viver aquilo que a gente fala. Porque as palavras são muito bonitas, o Evangelho é lindo. Mas o Evangelho, antes de ser falado, ele tem que ser vivido.
Então, o que ele queria dizer? Que mais do que falar, era necessário viver. Então, ele orientava sempre os seus seguidores, os franciscanos, a viver esse evangelho tão bonito que ele viveu. Eu ouvi uma frase recentemente e me tocou muito, porque é verdade. Os cristãos, eles têm um bom Cristo, mas Cristo nem sempre tem bons cristãos. Nós temos o melhor exemplo, nós temos a energia mais divina para seguir. Mas, infelizmente, Jesus não tem bons seguidores. Tem pessoas que sabem da palavra, que entendem, mas deixam para depois. Depois eu vejo, depois eu repenso sobre isso, eu vou viver muito ainda, então eu vou aproveitar aqui agora. Quando eu estiver ali próximo do meu desencarne, eu vou me redimir de tudo que eu fiz e vou correr atrás. Mas, na grande maioria, nem sempre é possível. E ainda que se converta, ficou muita coisa que deveria ser feita para trás. A reencarnação, ela vai fortalecendo os laços de família, ao passo que a vida eterna, ela acaba enfraquecendo, no sentido de que nós, como seres espirituais, sem o processo da reencarnação, não conseguimos sanar nos nossos laços familiares os defeitos e as desavenças que nós construímos. Por exemplo, um dia como pai, outro como filho. Então, eu me coloco no lugar do outro para entender as suas dificuldades. Eu me coloco no outro para entender amar sem interesses. Amar simplesmente por amar. É um amor de mãe. O que uma mãe espera de um filho, senão que ele seja bom para ele mesmo? E ela não está cobrando disso, que ele seja bom para ela. Então, é uma forma que a reencarnação, os laços familiares, são uma forma de fortalecer os laços espirituais, pelo esquecimento, pela condição de amar que nós adquirimos, porque nós invertemos as posições. Então, é o exercício de estar sempre no lugar do outro, para saber o que ele sente com as nossas atitudes. Que nós podemos fazer isso hoje, mas viver no lugar do outro é mais forte do que eu simplesmente pensar. Um grande problema de todos nós, digo meu e acredito que da maioria das pessoas, é quebrar velhos preceitos. Saber que aquilo que a gente entendeu e aprendeu às vezes com os nossos pais, não é aquilo que a gente vai levar para a vida inteira da gente. Que os aprendizados espirituais são constantes, que as informações elas vêm a todo momento, que há a modificação energética. Com a modificação energética, nós devemos nos adequar àquele entendimento. Então, a gente vai quebrando. Ontem, na época de Moisés, Moisés veio trazer o senso de justiça. Então, ele era mais rígido. Então, ele falava que, alguns falam olho por olho, dente por dente, que não é de Moisés, isso é de uma outra cultura, mas, enfim. Aí Jesus vem explicar o amor. E o Consolador prometido, o Espiritismo, ele vem trazer essa verdade desse amor e dessa justiça. Então, eles não são três situações independentes. Pelo contrário, são três situações que se unem hoje para trazer esse esclarecimento que os Espíritos vêm trazendo para a gente todos os dias, nos esclarecendo. Então, vamos quebrar esses preceitos das coisas que nos incomodam, que a gente sente que é estranho e que é ruim. Vamos buscar sempre essas novas informações no âmbito divino. Como eu falei, as nossas reencarnações, o motivo delas, cada uma delas, tem por intuito o aprimoramento. Só que a gente traz uma herança espiritual nisso. Sejam os defeitos e sejam as coisas boas, os dons. Uma coisa que você começa, às vezes, numa vida, você vai terminar nela em outra. Por exemplo, um dom de tocar um instrumento. Você vai aprimorando. O seu espírito sabe disso. O dom tanto da música, quanto o dom da medicina, em cada campo. Então, você vai aprimorando. E assim são os defeitos. Mas a gente vai tentar sempre o quê? Trabalhar para quebrar isso. Não vamos aprimorar para o mal, e sim para o bem. Como o Evangelho fala, Jesus fala do reino de Deus. E que reino é esse? Por muito tempo, eu falo por mim, eu me questionei que reino seria esse? Para onde eu vou depois de tudo?
Mas aí você vai estudando, vai buscando e vai entendendo que o reino de Deus é aquilo que você constrói dentro do seu coração. Ele é qualquer lugar onde você esteja conectado a Deus. Eu posso estar como encarnado e estar no reino de Deus. Eu posso estar nos planos espirituais e estar no reino de Deus, porque Deus é tudo. Deus é consciência universal. Então, que reino é esse? É aquilo que eu construo dentro de mim. Eu não preciso esperar desencarnar para ser feliz na vontade de Deus. Eu posso viver uma vida de encarnado feliz na vontade de Deus. Então, o reino de Deus é aquilo que nós construímos dentro de nós. Então, quando Jesus falava de reino de Deus, não é que todos nós vamos morrer e vamos para um determinado lugar. É porque nós vamos entender tudo aquilo que nós vivemos. O propósito de cada sofrimento, de cada prova e aonde eles nos levaram. O que o nosso coração somou com tudo isso. E o que ficou nele. Para finalizar, eu vou contar um pouquinho da história de um salmo. Nós temos cerca de 150 salmos, a mais um pouquinho, e a maioria deles, 105, se eu não me engano, são de Davi. Davi era um pastor de ovelhas e onde ele vivia era um local um tanto... Não tinha uma pastagem boa e ele tinha que percorrer alguns caminhos para levar suas ovelhas para conseguir água e esse bom pasto. E ele sempre fazia esse trajeto diário, era um trajeto um pouco cansativo, porque era distante. E na hora que ele voltava, ele passava por um lugar que não era muito aconselhável, porque era um lugar montanhoso, e tinham duas montanhas muito grandes, que só havia claridade da luz do sol ao meio-dia, de tão próximas que elas eram, que é o chamado Vale das Sombras. E por que não era orientado? Porque os ladrões da época aproveitavam dessa escuridão para jogar os pastores, naquele penhasco e roubar as suas ovelhas. Então, ali ficou conhecido como o Vale da Sombra e da Morte. Davi era um estudioso da palavra de Deus, então ele entendia que haveriam enviados, que Deus era quem regia tudo. E, às vezes, ele se questionava porque ele tinha medo daquele trajeto que ele fazia. Era perigoso, ele sabia, mas ele não queria cansar as ovelhas dele. Ele queria preservar elas do desgaste, que era esse caminho diário. Então, ele começa a analisar o mundo dele, a volta dele. E aí ele utiliza daquilo que ele tem para justificar a existência de Deus na vida dele. Quem era Deus para ele, em relação de quem era ele para as suas ovelhas. E aí ele escreve, para mim, um dos salmos mais bonitos, e explicando o quão importante e presente é Deus nas nossas vidas. Eu vou ler o trecho do salmo, é uma tradução diferente da que nós conhecemos, porque é uma tradução mais direta do hebraico para o português, então as palavras estão modificadas, mas a essência é a mesma. Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, pela felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, por dias sem fins. Então, Davi nos dá uma aula de que Deus é esse Pai bondoso e justo, que está a todo momento conosco, nos passos, olhando os nossos passos. Deus não está para conosco para errar. Ele está sempre para acertar. Nós é que achamos, às vezes, não nos conectamos a isso, que Deus esquece da gente. Mas, em momento algum, por mais que nós permanecemos no erro, por mais que nós não queremos enxergar, aquele único instante do seu dia que você olha para o seu íntimo, que você se volta para Deus, Ele já estava ali há muito tempo te acompanhando.